Porque alguns homens são tão obstinados no poder, no ganho, no lucro, que eles não vão parar, mesmo estando em pecado, mesmo sendo descobertos em pecado, eles não vão parar. E a dor é que para muitos a adoração, o ganho e a prática do pecado no ministério se torna algo normal. Então, gente, é muita gente em pecado moral, sexual, financeiro. Olha só, eles vão começar a produzir, se preparem para isso. Se eu começar a falar, e mesmo que Deus não queira que eu fale, mas só esses vídeos aqui que eu estou gravando para te alertar, eles já vão pulverizar a possibilidade de mentiras ao meu respeito, de fake news. Mas saiba, diante do Senhor Jesus, não há o que ser dito. Meu rabo não está preso com ninguém, não desviei os propósitos do Senhor. 2019, meu ministério fez mais de R$500 mil no ano. Quase R$1 milhão no ano. E isso, 80%, 90% de tudo isso foi canalizado para a obra de Deus. Então, eu não estou na mão de ninguém, eu não menti aos homens, eu não menti a Deus, tá? Não há o que ser dito. Mas a única coisa que eu já me adianto, né? Para vocês não terem nenhum argumento contra mim. Quando meu ministério entrou no sucesso, aspas, no auge, eu criei todo a conversão, o ecossistema dos projetos. Então eu sou pastor, plantador de uma igreja local e tinha um ministério itinerante. Tudo que eu produzia no ministério itinerante era convertido para os meus 25 projetos sociais e missionários. Todo o dinheiro, toda a equipe. E era assim que eu me sentia bem. Usando a fama que o Senhor me deu para gerar fama ao nome de Jesus. Então não houve desvio moral dos propósitos financeiros do ministério itinerante que tive mundialmente nesses últimos 3 anos. Mas ao sair fora desse sistema em 2019, hoje eu tenho 4 dívidas, porque muitos eventos, produzi um volume de emissão de passagens e tal, então eu tenho pendências com 4 credores que serviam o meu ministério itinerante e dívidas já negociadas com boa parte deles, e o que eu tenho dito a eles é: o dinheiro com o qual eu pagava vocês vinha do sistema gospel, e vendo o que eu vi, eu não tenho estômago. O meu amor e o meu temor pelo Senhor não permite que eu tire de dentro desse sistema o dinheiro que eu tenho que pagar a vocês. Então, minha dívida não é dolosa, é culposa, ela é minha, fui eu que fiz. E negocio com vocês e nos próximos meses tudo isso aí tá quitado. É a única coisa que esses homens podem falar sobre mim. Então, se falarem: olha, fiquei sabendo que ele deve tal coisa, sim, dívida, as 4 acumuladas por volta de R$200 mil aí. Sim, ele deve, mas ele disse que negociou e o dinheiro é via do ecossistema da agenda itinerante. Agenda, oferta, doação, livro, os meus 5 livros e tal, não sei o que. Então, negociei uma essa semana falando justamente isso. Eu não tenho caráter e nem estômago para ter que tirar de um sistema que não louva o Senhor Jesus o dinheiro que eu tenho que pagar a vocês. Então me perdoem pela dívida e me deem alguns meses até eu sanar essa questão. Eu tenho tanta coisa aqui comigo, no meu e-mail, tal. E a minha grande dor, ou a minha dor nos ossos com o Senhor Jesus, é o que fazer, como fazer. Porque a minha maior dor é perceber que grande parte não se importa. Até o povo de Deus, até você não se importa com a verdade do Evangelho. Paul Washer diz que o falso profeta, o falso pastor é o castigo de Deus ao falso cristão. Quem veio para roubar, matar e destruir,
O ladrão, o assassino e o destruidor de João 10 não é o diabo. Lê de novo, é o falso pastor, é o falso profeta. Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Quem entra pela porta é o pastor, e quem entra por fora é o ladrão e o salteador. Então, o povo tolera o pecado do sacerdócio, dos pastores, porque o povo também quer validar os pecados que estão cometendo, e um valida o outro. A ovelha finge que não viu o pecado do pastor e o pastor finge que não viu o pecado da ovelha. Por isso que a gente está nessa moda aí de graça. Graça, 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 hipergraça. Porque uma liderança não levando a sério o evangelho e um povo não levando a sério. E um complementa o outro, um honra o outro. Um finge que não viu o que o outro está fazendo. Então, meus irmãos, Jesus está voltando. Quer vocês queiram, quer não. A Bíblia, mesmo em juízo, há uma aplicação temporal e uma aplicação atemporal. O que foi dito especificamente por um tempo histórico, mas você sabe, eu não preciso falar isso. A palavra de Deus, ela é temporal para o tempo histórico e ela é transcendente para todos os tempos, enquanto a igreja do Senhor viver na terra. Algumas realidades da igreja foram vividas por Israel. Algumas verdades de Israel do Antigo Testamento se aplicam na Nova Aliança, porque tem coisas que são pontuais e tem coisas que são transcendentais. Então não adianta, irmão, em nome das emoções, em nome da nossa perspectiva teológica, a gente fugir do Senhor. E ter que, quando Ele voltar, explicar o inexplicável para Ele. Ele vai dizer, ó, Anderson, senta aí, eu vou te dar meia hora para você tentar me explicar o que não tem explicação. Então, gente, eu não poderia. Eu não sou perfeito, mas eu amo Jesus de fato, e eu amo Jesus de verdade. E eu não poderia, de nenhuma maneira, viver assim, ó, eu tô desencontrado da minha vida. Tem horas que a minha esposa e os meus filhos me pegam chorando. Hoje mesmo, os ossos doendo, minha esposa me deu um abraço. Tá bem? Eu não tô bem. Não tô bem. Então não é sobre mim, não é sobre uma suposta perfeição, não é contra a igreja. A ira e o juízo de Deus precisam alinhar o povo de Deus. Mas parece que a gente não se importa mais. Parece que a gente não se importa mais, nem os pastores, nem o povo, nem os ministros, cara. Cara, tem bandas que ficaram milionárias e tem bandas que estão ficando milionárias com o nome do Senhor. E nada é canalizado para o nome do Senhor, a não ser a própria agenda. Mas se quisessem honrar o Senhor, poderiam até receber muito da grande igreja, mas servir a pequena. Mas ninguém com nome, ninguém famoso serve os pequeninos de Jesus. E situações mundiais como essa que a gente está vivendo, dê o nome que você quiser. É no mínimo, né? Eu vi um pastor famoso aí que me chamou de profeta do caos, mas postando uma fala de Chuck Pierce sobre a possibilidade do juízo de Deus, metaforicamente aplicado a Israel sobre a Páscoa, como se o coronavírus tivesse o mesmo contexto que as pragas liberadas pelo Senhor naquele contexto. Mas deixa eu lembrar vocês, as pragas foram liberadas pela permissão do Senhor. O anjo da morte, quem soltou a corrente dele foi o Senhor. Então parem de criar estupidamente uma narrativa de graça como se Deus estivesse sempre favorável ao povo, sendo que o povo cumula a omissão. Os líderes mentem, roubam, insultam, omitem o desejo que o Senhor tem no coração de amar, evangelizar as nações, de ser pai social dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Parem de mentir, parem de ter o seu foco no dinheiro,
desespero, pare de dizer ao povo que Deus está prometendo sempre um bem-estar a eles, porque se os profetas estivessem vivos, se os reformadores estivessem vivos, eram vocês que eles confrontariam. Não ousem celebrar a reforma, se vestirem de reformadores como palhaços quando viajam para celebrar a reforma, sendo que os próprios reformadores colocariam os dedos na cara de nós, na de vocês, na minha, dizendo: não insultem a Deus, dizendo ao povo: paz, paz, onde não há paz. Então essas situações se tornaram intoleráveis ao Senhor. Se Jesus voltasse hoje, pastor, igreja, banda, ministério itinerante, como você explicaria todo o dinheiro que você levantou, ou todo o dinheiro que você tem, sem levar em consideração a prioridade da vontade dele e da agenda dele? Nem que o Senhor desse 1 ano para a gente tentar explicar, ele aceitaria essas explicações, de acordo com Mateus capítulo 24 e de acordo com Mateus capítulo 25. Então o que aconteceu com seu irmão?